vamos abrir o Jornal das 6 de hoje com um furo de reportagem do nosso colega aqui de bancada, Dinarte Assunção, que repercutiu muito na tarde de hoje. Dinarte, quase 2 meses após ter antecipado aí o pagamento de quase 5 milhões de reais para a compra conjunta de respiradores pelo consórcio Nordeste, os aparelhos não foram entregues conforme o contrato. O dinheiro tampouco foi devolvido. Quer dizer que o Estado levou um calote? É isso mesmo que aconteceu? Como é que tá a situação, Dinarte? Boa noite. Boa noite, Tom. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores. Quem não leu a história, passa lá no blog do Dina. Coincidentemente, só antes de explicar, eu publiquei essa compra, a compra em si, em abril. E vocês conseguem me ouvir direitinho? Porque essa máscara nova, e aí eu tô sentindo aqui que ela é bem pesada. Você parece um combatente. O combatente da notícia. E aí eu dei essa notícia sobre a compra em si, que foi em abril. E quando foi de uns dias pra cá, eu já me lembrava de checar em que estágio estava isso. Especialmente porque, Tom, e aí eu fiz uma busca hoje nos perfis dos tweets, do Twitter dos 9 governadores do Nordeste. E esses respiradores não apareciam, ninguém mencionava esses respiradores, porque seria uma coisa que você iria, evidentemente, chegou, divulgar, cada um vai divulgar que né? chegou. E todas as menções que haviam sobre respiradores que eles tinham no Twitter de Fátima, de Camilo Santana, de Paulo Câmara, eram respiradores que eles adquiriam por conta própria. Não tinha essa compra que seria pelo consórcio Nordeste. Então eu vou começar. E aí hoje, só para concluir essa curiosidade, bem cedo eu vi uma matéria na Folha, curiosamente sobre João Dória, que enfrentava a mesma coisa. Eu disse, aqui também tem algo assim, eu acho. Vou atrás. Aí foi quando realmente eu descobri que os 9 estados pagaram 50 milhões de reais por 300 respiradores. Foi a segunda vez que eles tentaram fazer isso. A diferença é que na primeira vez eles compraram os equipamentos e não precisaram pagar antecipadamente. Eles iriam primeiro receber, depois iriam pagar. Sendo que esses respiradores ficaram detidos em Miami, foram confiscados. Aí tentaram de novo. Dessa vez, a empresa chinesa exigiu dinheiro antecipado. Aí entra na jogada a Ocean 26. A Ocean 26 é uma empresa sediada em Los Angeles, de um senhor cujo nome é um nome bem complicado. É o Jack Banafchecha, algo assim. Que já teve num rolo aqui no São Paulo Futebol Clube, em 2015. Esse senhor é o CEO dessa empresa, que seria encarregada de pegar os respiradores na China e tal, e trazer para o Brasil. A empresa recebeu o dinheiro, sendo que primeiro começou a entregar respiradores que não batiam com o contrato, não batiam mesmo e não serviam para nada, porque estavam defeituosos. Aí, isso discretamente, sem avisar nada a ninguém, os governadores tentaram ver se tinham como consertar os respiradores para tentar dar uma finalidade a eles. Não conseguiam. Aí o negócio começou a ficar feio, porque estamos falando de 50 milhões de reais, dinheiro pago antecipadamente, e isso evidentemente ia causar algum tipo de prejuízo, no mínimo do ponto de vista de imagem. Foi quando o governo da Bahia, que foi quem liderou a compra, cancelou o contrato, e os governadores tomaram a iniciativa então de, adotando cautela, denunciar o caso aos órgãos de controle. Foram à Polícia Federal para denunciar que haviam pago 50 milhões de reais e o dinheiro acabou apenas indo e não veio a devida contraprestação. Aqui no estado, a Procuradoria-Geral do Estado encaminhou tudo o que fez sobre essa compra
ao Ministério Público do Estado. Aí eu vou realçar esse aspecto porque é interessante no seguinte sentido. Até para hoje tá na pauta aí o caso do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, e para não misturar alhos e bugalhos, o que temos até aqui é que esse pessoal do Nordeste agiu de boa fé e teria sido enganado. Até que surge elemento em contrário, a história que está valendo é essa, é que eles foram enganados, pagaram e foram enganados. Ainda assim, merecem críticas. Porque, então, um Google no nome do cara. Se você der o nome do Jack, sei lá quem é, aparece o escândalo de 18 milhões de reais no São Paulo agora, 2015. Como é que você repassa dinheiro assim, faz uma transação? Beleza, estamos em uma época de pandemia, há certa urgência, mas você está vendo aí que eu, pelo menos, estou vendo situações de pessoas que aderiram apenas à urgência e estão se complicando. Não vou nem citar o caso do Witzel, onde há farto material comprobatório aí de corrupção, não dele, mas no entorno dele. Mas vou citar aqui o estado vizinho. A prefeitura de Fortaleza também priorizou muito a urgência e foi ontem que recebeu visita da PF, ou foi semana passada, justamente porque acabou se complicando aí nessa compra. O fato é que, para concluir, antes de abrir para Gustavo, hoje eu procurei o governo para ele se posicionar a respeito desse tema. Eu vou destacar aqui uma coisa que eu acho mais relevante, que é esse trecho que eu já iniciei, que o consórcio, pelo Estado líder, a Bahia, tomou a iniciativa de denunciar o caso, procurou os órgãos competentes e, em nome da total transparência e publicidade de suas ações, o consórcio adiantou-se em comunicar a situação aos órgãos competentes e a solicitar o acompanhamento das ações com foco no ressarcimento, o mais breve possível. A aquisição dos equipamentos foi delineada com muito cuidado, atentando para o rigor da lei e, o mais importante, no intuito de salvar o máximo de vidas possível, uma vez que a oferta de respiradores no mercado era a pior possível e não havíamos recebido, até aquele momento, os equipamentos prometidos pelo governo federal. Dito isso, não há como deixar de apontar, eles falam aqui em cuidado, né, em rigor, mas a transação acabou demonstrando que esse rigor não foi totalmente adotado, porque a gente está diante de uma situação agora que estão ajuizando ações para ver se conseguem reaver o dinheiro, pedir o bloqueio dos bens da empresa, coisa que vai demorar. E, para efeitos práticos, é isso. Estamos hoje, um estado como o nosso, que não é rico, tem 5 milhões de reais a menos para contar, poderia dispor desse dinheiro agora para comprar equipamentos de maneira mais segura, e não tem porque acabou indo aí nessa compra coletiva do consórcio Nordeste, que acabou nesse caso que o blog do Dina trouxe hoje a público. Gustavo Negreiro, você acha que esse calote que o governo leva não tem um pouco de incompetência não nessa compra, ou realmente aconteceu e foram enganados? Boa noite, Tom, boa noite, Narte, boa noite, Silvinho, boa noite a você, ouvinte aqui da 96. Tom, não foi por falta de aviso não, desde quando esse consórcio foi criado, eu venho denunciando que isso é um consórcio. Primeiro, quando a gente vê essa ruma de petista junto, a gente tem que já começar a desconfiar, porque a gente tem que olhar para o passado e ver o que esse partido fez e olhar o comportamento das pessoas em relação, gente que não esteve envolvida, tipo a governadora Fátima Bezerra. Ela não esteve envolvida em nada em relação a essa corrupção petista no governo federal, mas ela bate palmas. Então você tem que ter muito cuidado. Esse consórcio Nordeste é um ajuntamento de governadores com o intuito de tentar fazer uma frente
contra o governo federal e aí coloca para administrar a questão científica de algo que não existe. O Miguel Nicoleles, que é sempre bom lembrar, Miguel Nicoleles, que tem aquele elefante branco que ele cria lá em Macaíba, que já foi torrado milhões e milhões de reais lá, para ter praticamente, efetivamente, nada como resultado. E aí fica, hoje a governadora foi para entrevista no Bom Dia Rio Grande do Norte. Falou do governo federal, só falou do governo passado, do Robson, falou de todo mundo, só não falou do governo dela. Emily fazia uma pergunta e ela vinha com outra resposta, como se não tivesse nada com aquilo que a jornalista perguntou. Ou então, quando alguém perguntava quanto é que veio de recursos do governo federal, ela pegava e vinha com outra resposta completamente diferente. Uma governadora que está abatida, como eu coloquei hoje, Fátima está com medo, e eu não tiro a razão dela de ter muito respeito e ter medo da doença, eu também tenho, mas ela está abatida psicologicamente, ela anda para baixo, ela vem cumprindo a quarentena de forma rígida, não é discurso da boca para fora não, ela está cumprindo a quarentena dela, tenta evitar o máximo de contato físico com as pessoas, mas o problema é que nós temos uma governante abatida, uma governante nocauteada, uma governante que quando aparece com Bolsonaro. O problema é Bolsonaro, todo mundo já sabe, é falar demais, só isso. Mas a gente adianta aqui já no Nordeste e no Rio Grande do Norte, com 5 milhões de reais, 4 milhões e 900 e alguma coisa, que hoje deu polícia no Rio de Janeiro. Ontem deu polícia lá em Fortaleza. E agora, eu conclamo a Polícia Federal para vir aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Porque parece que nós temos ausência de Ministério Público e Ministério Público Federal em relação ao que fiscaliza a questão da saúde. Até o TCE, que é um órgão inerte no Rio Grande do Norte, já botou o dedinho ali e disse, está tendo alguma coisa. Ontem a governadora foi para a rede social dizer, vamos repassar respiradores para a Liga. A Liga, eu não sabia que porque na verdade eu sabia que se ia pagar um dinheiro à Liga e depois a Liga ia devolver um material que comprou de tão caro o governo tá pagando. E assim como diz, está investigando no Tribunal de Contas do Estado. Mas a outra governadora disse, não, nós vamos pagar caro e vamos mandar o respirador, ou seja, diminui mais ainda o custo da Liga. Que dinheiro é esse? E outra coisa, tá com o aval do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal esse contrato. Então quem é que vai investigar? O padre? Não, o padre não vai poder investigar, porque o padre também é petista. O bispo também é partidário. Então nós vamos ter que rezar por um delegado aí da Polícia Federal, que eles têm autonomia, o presidente tem nada a ver com eles, sabe? O presidente tem a ver com a questão administrativa. De investigação não, tanto é que o nome é presidente do inquérito, é assim que se chama um delegado, preside o inquérito. E aí a minha esperança é essa, que a Polícia Federal haja, Polícia Civil também não tem esperança nenhuma não, mas a gente aqui está tudo dominado no estado do Rio Grande do Norte, sabe? Eu nunca vi um governador com tanto poder, sabe? Todo mundo bate continência, todo mundo literalmente debaixo da saia, como a gente diz lá no interior, lá em Mossoró. E enquanto isso, o Rio Grande do Norte morre asfixiado, morre com falta de ar. Por quê? Porque a economia está combalida. A saúde está terrível. Ontem uma enfermeira me ligou, pelo amor de Deus, eu estou aqui no João Machado. Olha aqui, aí bateu uma foto, tá lá no blog lá. As infiltrações da sala de estar, a péssima condição de saúde. Tem 20 respiradores lá. E ninguém fala desses respiradores. Funcionam? Não, estão encaixados, são novos. Mas é porque não quer abrir a UTI lá. Eu não sei porquê. E aí, a gente vai falar já. Mas lembre-se, você ouvinte e você telespectador da 96. Essa confusão no Rio de Janeiro foi com a OS, Organização Social. Tenham cuidado com essas OS. Essas OS representam um perigo para os cofres públicos. Foi assim com o Micarra, que estourou.
Foi assim com o ex-governador lá da Paraíba, Ricardo Coutinho, também estourou escândalo com ele. E são essas OS que uma já foi contratada aí para o Hospital João Machado. E que o secretário Cipriano e a governadora Fátima Bezerra adoram, que querem instalar aqui no Rio Grande do Norte. E eu venho avisando, como eu avisei desse consórcio Nordeste, como eu, na época da compra do respirador, 166 mil, que é um absurdo, é 53 mil reais, um aparelhozinho desse. Eu disse, anunciei, bati todos os dias. É só ir olhar lá. Sabe? E o pior, a gente não está nem falando de um respirador caro, mas não. 3 vezes mais caro. A gente está falando de um respirador que nem existe, mas pagaram. Só para dar continuidade. Aliás, eu mudei a máscara e aí eu vou pedir pro pessoal do YouTube até opinar, né? Prefiro essa, viu? Prefere essa? Você ficou muito sério com aquela outra. É bom. O assunto é sério. Muito Forças Armadas. Agora eu dei aqui um ar de leveza. Agora acompanhar, Tom, o que é que vai acontecer? Porque inicialmente a demanda que se tem é sobre a Ocean 26, a empresa que recebeu esses recursos e não entregou os equipamentos. Eu digo acompanhar porque, em princípio, a história é essa, mas não há nada que confirme que os governadores não podem responder, culposamente, pelo menos, dolosamente, se ficar comprovado que eles agiram de má fé para lesar os seus estados, que aí é uma coisa mais complicada, seria algo do ponto de vista criminal. Do ponto de vista culposo é quando você faz algo como eles fizeram, na boa fé, não tinha intenção de que houvesse algum tipo de dano ao erário, e com certeza esse é um assunto que, apesar de não ter nenhuma implicação jurídica de maneira imediata para a governadora do estado, certamente vai ser um assunto que os seus adversários políticos vão explorar. Você pode anotar que nos próximos dias deverá ter pronunciamento na Assembleia de deputados que são adversários estaduais, federal, no sentido de cobrar transparência sobre esse assunto, especialmente porque, então, a governadora, a gente discutiu isso aqui ontem, ela vinha numa pegada muito grande de divulgar as coisas, inclusive coisas que eram... Ela, até mesmo ontem, eu me recordo que ela usou o Twitter para falar sobre os respiradores que recebeu do governo federal. Gerou até aquele atrito que nós aqui falamos ontem, entre ela, o Fábio Faria, o general Girão. Então, esses adversários vão ter pelo menos uma coisa para espinafrar a governadora, que seria cobrar algo assim: a senhora fala tanto, divulga tanto as coisas, né, tão transparente, e não comentou isso aqui, não foi transparente sobre esse assunto. Porque, por mais que seja um assunto muito delicado, você ser governadora e se ver nesse enredo aí de 5 milhões, no caso do nosso estado, esse é um assunto que só veio a público pelo trabalho da imprensa. Me tira uma dúvida, essa compra foi feita entre o governo e a empresa, ou o consórcio também participou dessa? Não, é assim, cada estado... Foi através do consórcio? Cada estado... Entrou com 4 milhões e 999 mil. 4 milhões, 5 milhões, exceto a Bahia. A Bahia... Então a empresa lesou não só o Rio Grande do Norte. Não, lesou o consórcio. Depende. Não é estranho que uma empresa consiga lesar tantos estados juntos, tanta gente... Aí onde está a questão. Eu não sou bonzinho assim de ficar... Eu não vejo a modalidade culposa, não. Eu não vejo a modalidade culposa, não. Ninguém foi fazer uma investigação. Não, ninguém foi fazer. Sabe, eu vejo isso de forma dolosa, principalmente pela necessidade, principalmente pela época que nós estamos, principalmente por esse aparelho custar 53 mil e comprado por 166 mil. Quantas vidas já perdemos por causa desse calote? Justamente, não só no Rio Grande do Norte, na Bahia. Isso é um caso. Isso é caso de polícia. Isso é a forma mais dolosa do peculato. Certo? Peculato culposo é de 3 meses a 1 ano. O peculato é de 2 anos a 12. Mas a gente tem que ver aí os agravantes.
sabe? A situação que nós estamos vivendo, sabe? O desespero que nós estamos passando, e todos estão lá, não, em nome, e cadê a ciência que esse povo não é, tanto grita, que esse povo tanto chama? Cadê a ciência? Não tem ciência para fazer compras, não? Aí não sabe de nada? Aí é culposo? Não é culposo, não. Todos eles dizem assim, em nome da ciência, em nome da ciência. É o discurso. Eles sempre falam que sabem demais. Mas numa época dessa, aí o negócio deles é culposo. Eles sabem de menos. Enganaram quem? Nós! Nós fomos enganados. Nós, os nordestinos. Os nordestinos. Afinal, você é líder pra quê? Por que a Polícia Federal foi lá em Witzel hoje? A Polícia Federal é mando do STJ. A Polícia Federal não pode invadir casa de governador, nem casa de ninguém, não. A mando da Justiça. A Justiça de terceira instância, Tribunal Superior, que é a prerrogativa do governador. Certo? Agora, aí fica culposo. Culposo o quê, homem? Cadê esse consórcio do Nordeste? A governadora foi à China em dezembro. Ela conhece toda a movimentação chinesa, porque ela também cientificamente foi estudar lá na China. Levou queijo? Não, mas queijo foi pra França. Ah, foi pra França. É um queijo contrabandeado, porque não tem nenhuma empresa do Brasil, do Rio Grande do Norte, que forneça queijo para a União Europeia. E ela levou pra vender contrabando, porque disse que foi vender, comeu um pedaço de queijo lá no mercado, a foto lá, ela, o Franco Carioca Jean Paul, derrotadíssimo mineiro, Guia Dantas estava lá turistando. E é isso que eu tô perguntando, Gustavo. O governo, ele mostra essa preocupação de viajar, ir para outros países, conhecer o mercado, como é que funciona. Aí uma empresa enganar vários estados, enganar um consórcio. Não, e outra coisa, um consórcio que trabalha com a ciência. Porque ele se acha. Quantos calotes você já levou na sua vida? Não, todo mundo leva calote. Isso aí é normal. O problema é que você não pode levar calote do serviço público. Tom, eu não sei se isso foi calote, não. Eu não sei, não. Quem disse que isso foi calote? Eu não sei, não. Onde é que está esse dinheiro? Sigam o dinheiro. Sigam o dinheiro. Esse dinheiro, saiu 4 milhões, foi para onde? Peça ajuda à Interpol. Sabe, foi depositado numa conta da China? Ou foi num paraíso fiscal? Ou foi numa empresa aqui no Brasil? E dessa empresa esse dinheiro vai pra onde? Por que não se entrou pra bloquear? Por que esse segredo? Por que a governadora hoje, que passou 2 horas falando de Bolsonaro, não fez essa denúncia? Era esse ponto que eu queria resgatar. Os leitores do seu blog, Dinarte, o que é que eles questionam nessa matéria? O que é que eles perguntam nessa matéria? Os leitores receberam a notícia com espanto, e é justamente essa a questão, no sentido de que a gente trouxe aqui ontem o caso da polêmica entre a governadora e os deputados, no meio de uma guerra de divulgação, né? E aí hoje, graças ao trabalho da imprensa, ao meu trabalho, modéstia à parte, que o assunto a gente pôde contextualizar, porque o que era que poderia ter acontecido, por mais por pior que fosse a repercussão sobre a imagem, da mesma forma que os governadores se anteciparam para ir aos órgãos de controle, como eles anunciaram, eles poderiam ter ido também à sociedade, dizer, olha, compramos, pagamos antecipado e não recebemos. Porque ficou parecendo, não, é isso mesmo, que apesar de a nota falar em agir com total transparência, só que essa transparência de que fala a nota é com relação aos órgãos de controle. A sociedade tem o direito de saber que o que está acontecendo. Não dá para você omitir, deixar essa história ali em banho-maria. E aí é para isso que vai servir o papel da imprensa, é de ir lá contar o que está acontecendo. E também nesse sentido, até registrar que quando eu procurei hoje o Estado, em momento nenhum também se negaram a prestar informações. Quem apresentou no consórcio essa empresa? Tem essa informação? O governo que apresentou? A pessoa que apresentou essa empresa? Não, o que eu vou contar a você já é com base no achismo, tá? Essa empresa, achismo não, informação não tão precisa. Essa empresa, a Ocean 26, ela já tinha aparecido em transações de outros estados,
Não sei se foi isso que levou o consórcio a procurar a mesma empresa e aí a fazer esse negócio. Porque a empresa, essa Ulster 26, entregou equipamentos, só que inutilizados, com as válvulas quebradas, e nem entregou a quantidade correta. Acho que entregou 100 de 300 e 100 defeituosos. E muito provavelmente a empresa já está culpando o fornecedor também por essas... Não tá dando, não vai culpar não. A questão aí, nós estamos diante de dois fatos muito claros. Um caso típico de corrupção. De quem é corrupção? Dos 9 governadores. Ou de incompetência. Dos 9 governadores. Ou um ou outro. Ou é um caso de corrupção clássico, eu não posso afirmar, eu estou dando uma hipótese, ou a outra hipótese, um caso clássico, evidente, de incompetência. Aí é a questão da polícia, do Ministério Público. Eu não sei se é incompetência ou se é corrupção. Mas de uma terceira via... Ou os dois. Ou os dois. Mas os dois não. Mas no não, caso não, de corrupção, não. Você precisa, no caso dos governadores, eles precisariam obter a vantagem. Sim. Né? Ninguém sabe. Aí é que tá. A história que se tem é essa. A empresa, essa com certeza... e tem uma característica sobre a empresa. A empresa, inicialmente, nas primeiras tratativas sobre cancelar a compra, a empresa informou ao governo da Bahia, que o governo da Bahia é quem preside o consórcio, que tudo bem, iam cancelar a compra e iam devolver o dinheiro. Só que ficou na palavra. Ela não devolveu o dinheiro. Hoje é 26 de maio. A gente está falando aí de uma transação que foi feita ao longo do mês de abril. Entrou em maio, está acabando maio e o dinheiro não foi devolvido. Por isso que decidiram ajuizar essas ações. Aí, do ponto de vista de crime, nesse momento, a empresa que, ao reter esse dinheiro, é a coisa mais que tem que ser explicada. A empresa já vai cometer. Agora, resta saber se os governadores estão incorrendo em crime, que aí, como o Bruno faz duas... Esse dinheiro está com a empresa. Sim. Saiu do Estado. Saiu do Estado. Eu não posso nem dizer que se está com a empresa. Eu posso dizer a você que a empresa recebeu o dinheiro. Cadê a nota fiscal? O dinheiro saiu. Cadê a nota fiscal? Essa é a questão. Cadê a nota fiscal? Cadê o recibo? Cadê o contrato? São coisas que estão nebulosas. É isso que eu digo. Não tem outra opção. A, corrupção. B, incompetência. Eu queria e desafio alguém a dizer um C.